Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, no canal 2 da plataforma. O Vasco tem 5 jogos ainda para disputar nesse campeonato brasileiro e tem tarefas a fazer. Precisa vencer pelo menos 3 desses 5 jogos, os 3 em casa, para garantir seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o torcedor está muito ansioso para que isso aconteça, ocorra, até para ter já uma perspectiva de futuro. O Vasco precisa tomar um rumo para 2023, mas é bom que o torcedor entenda que não há como se mexer muito numa circunstância diante da necessidade, primeiro, de subir. Afinal, imagina, você está no seu trabalho. O seu trabalho recebe um novo chefe. Você é parte importante daquela engrenagem desde janeiro, mas o seu novo chefe é estrangeiro e de repente quer trazer gente que ele conheça. É normal isso acontecer. Qual é o sentimento que você tem? Insegurança? Claro. Mas você também está seguro do seu trabalho, sabe que você é bom, que quem está lá e que está passando o bastão pode recomendá-lo. Você também sabe que pode mostrar nesse período de transição uma capacidade que vai dar a ele, a esse novo patrão, uma ideia de que eu acho que esse cara deve ficar. Mas já tumultuou a cabeça. Deu para entender? A mudança do modelo associativo para o modelo SAF, por um lado, foi muito bom. Afinal, você hoje não tem mais notícias sobre salários atrasados, você não tem mais notícias sobre premiações atrasadas, premiações definidas ou não definidas em caso de acesso, direitos de imagem atrasados, jogadores reclamando de logística de viagem, cansaço. Você não vê mais isso. O Vasco hoje é um clube, mesmo que com um período curto, de agosto para cá, em 3 meses, 2 meses e meio, um clube organizado no seu futebol. Realmente a SAF chegou para dar um mínimo de estrutura. Mas não pode dar, talvez, o mais importante para que o futebol renda: jogador. Porque é o jogador dentro de campo que vai gerir todos esses sentimentos. Do que adianta um vestiário maravilhoso de estrutura, 5 campos de treinamento, salários altos em dia, pagos, os melhores profissionais nas áreas médica, de preparação física, enfim, se a bola não entra? O futebol, ele é duro em relação a isso. Mas, como diria o livro, a bola não entra por acaso. Ela tem uma tendência de entrar se o organizacional for bom. A gente vê clubes como o Bahia, por exemplo, nosso adversário, que continua, apesar na tentativa de virar SAF, com práticas de um futebol antigo, de você pegar e demitir um treinador. Foi o Vasco, durante esse período, que ficou 18 rodadas sem poder trocar ou não, sem querer trocar um treinador. Também sem poder porque não tinha dinheiro. Então vai num treinador barato, como foi Maurício Souza, vai num treinador barato, como foi Emílio Faro. Tudo isso pesa demais nessa hora. Pesa estrutura, condição financeira, capacidade de investimento, tudo isso numa hora em que você precisa ter tranquilidade para os seus atletas, para que possam render, pesa. Absolutamente pesa. Então, eu entendo que o torcedor fique naquela expectativa de pensar num 2023, eu quero jogador A, eu quero jogador B, eu quero jogador C, eu quero um treinador grande, eu quero uma mudança de material esportivo. Não dá para que o clube pense nisso agora, ou pelo menos não pense, que possa externar o que pensa, porque pensado já está. O diretor executivo, Paulo Brax, já confidenciou e está hoje numa matéria da Globo.com, e ele deve estar no canal na próxima segunda-feira, na nossa tradicional live, para falar exatamente sobre esse momento, esse instante, em que ele precisa se preocupar, como alguém que chegou com o trem andando, em dar estrutura a esse time, dar capacidade de jogo a esse time, dar todo o respaldo à comissão técnica e pensar o futuro. Claro, seja na Série A,
seja até, infelizmente, na Série B. Como a tendência do Vasco é subir, o Vasco depende dele e não tem grandes esforços maravilhosos, hercúleos a fazer, como, por exemplo, joga 5, precisa ganhar 5. O Vasco tem a obrigação de ganhar, por exemplo, os 3 jogos que tem em casa, onde tem 16 partidas, 10 vitórias e 6 empates. Tudo isso dá uma impressão de um acesso, mas é uma impressão, não é uma certeza. O que também não impede de que a partir do dia 7 de novembro, com qualquer resultado, já haja um planejamento para o ano que vem. Deve haver, e já há. Mas a gente pode sonhar com o Vasco na Série A, com um clube que faça investimentos, com um clube que possa contratar, com um clube que respeite, acima de tudo, o torcedor tão, mas tão humilhado como o torcedor vascaíno. Alguém que tem que se contentar com jogadores de quinta prateleira nos últimos anos. Jogadores medíocres, jogadores fracos, jogadores que não têm culpa de estarem ali. O clube os contratou. Mas o torcedor do Vasco não suporta mais isso. O torcedor do Vasco, tão acostumado, principalmente aquele de média idade, a ter jogadores de qualidade, ele conta as histórias para os filhos, dizendo, havia um camisa 8 no Vasco, que era um jogador espetacular, o Pequeno Príncipe, o apelido dele era Giovani. Havia depois um jogador que o sucedeu, o Reizinho da Colina, Juninho Pernambucano. Havia um camisa 10 jovem que pintou na base do Vasco e veio a ser um dos melhores jogadores de um título brasileiro do Vasco em 89, um nome diferente, Bismarck. O Vasco tinha na base um lateral que virou meia, ou meia que virou lateral e que acabou sendo campeão do mundo, Mazinho. Mas isso tudo é história. E as histórias precisam ser renovadas. O livro do Vasco está fechado há 22 anos. Com rápidos momentos como 2011, em que escreveram algumas boas páginas aquele time campeão da Copa do Brasil. E aí a gente se pergunta, não é para o torcedor estar ansioso para o ano que vem? Claro que é. Mas como contar para esses jogadores hoje que o torcedor está ansioso para o ano que vem? O torcedor até pode, mas quem está lá dentro não tem esse direito. Porque seria burrice. Afinal, você estaria desprestigiando jogadores que hoje são os únicos capazes de levar o Vasco à Série A. É uma situação incongruente, porque eles vão levar o Vasco à Série A e eles provavelmente não vão estar na Série A. É estranho, mas é uma realidade. E que muitos sabem disso. Há muita gente que levanta a possibilidade de que muitos não estejam rendendo bem porque já estão meio que entregando. Porque sabem que ano que vem não estarão. Eu não acho. Eu acho que quem joga tem esperança. Vou dar um exemplo. Alex Teixeira. O próprio Teixeira tem certeza de que é o momento certo que ele está no Vasco. Jorginho fala isso. Jorginho, que jogou no Vasco e que passou por dificuldades de receber, é um dos que tem ação na justiça contra o Vasco, porque não recebeu, jogou em grandes momentos do Vasco, campeão da Mercosul, disputou o Mundial Interclubes aqui no Brasil. E o Jorginho falou algumas vezes já de que agradece por estar nesse momento com a 777 no Vasco, porque ele tem segurança para trabalho, tem estrutura, tem tudo do bom e do melhor, coisa que ele nunca teve no Vasco. E se duvidar muito, aqui no Brasil, ele não teve, porque aqui ele jogou no Flamengo, jogou no Vasco e não foi mais a lugar nenhum, pelo menos de destaque. Jogou fora, jogou na Alemanha, jogou no Japão, onde deve ter tido essa estrutura. Mas talvez até mesmo no rival, nos inícios de anos 80, 90, quando o Jorginho pintou ali, ou melhor, mais para o final dos anos 80, início dos anos 90, não tinha essa estrutura toda, muito pelo contrário. Me lembro do Zinho ter dado uma entrevista para a gente no AVCast quando falou isso, que o início de carreira dele lá no rival foi brabo. Então o Jorginho já passou por muitas dificuldades. E hoje ele sabe que se ele ficar aqui para o ano que vem, ele vai pensar, caramba, eu estou tendo uma oportunidade ímpar, vou começar um trabalho, um clube estruturado, vão me dar um monte de jogador bom, salário em dia, eu nunca tive isso. Ele falou quando ele assumiu o Vasco, comparado ao Renato, que ele ia estrear contra o Renato no Grêmio, e ele falou, o Renato teve as oportunidades, eu não as tive. E é verdade. Jorginho nunca foi treinador de grandes equipes, treinou a Ponte Preta, treinou o Cuiabá,
né? Figueirense, e aí passa pelo Flamengo, pelo Vasco ainda, meio que, né? O Vasco um pouco mais experiente, mas nunca teve uma grande oportunidade de ter um time na mão, de ter dinheiro, um clube organizado para poder mostrar o trabalho dele. E eu não acho que o trabalho do Jorginho seja ruim. Faz escolhas erradas, tem as teimosias que os treinadores todos têm, mas é um cara que tem conhecimento, é um cara que tem estudo, é um cara que foi campeão do mundo, tem muita experiência para esse cargo. Então eu acho que esse momento a gente pode esperar um pouquinho. Faltam 20 dias. Hoje, dia 7 de outubro, faltam 20 dias, falta pouco. Falta um mês, exatamente, 30 dias para acabar isso tudo, acabar esse martírio, acabar esse desespero. E aí a gente pensar naquela hora melhor, porque a entre-safra do Vascaíno no final do ano vai ser a melhor dos últimos anos. Vocês já imaginaram isso? Sempre no final do ano tem aquele movimento de mercado, quem vai contratar o quê, quem vai trazer, porque é a melhor janela do futebol brasileiro por conta de início de temporada, os clubes se montam, né? E o Vasco não tem entrado nessa janela há muitos anos. Contrata jogadores, mas eu me lembro 2018 para 2019, quando o Vasco apresentou lá os Ian Sassi da vida, os Werley da vida, contratou 19 jogadores. Tinha um que prestasse, 0. Mas o torcedor está tão desesperado que ele dizia, opa, hoje apresentamos o Werley. Opa, hoje nós apresentamos o Ian Sassi. Como foi em 2018, opa, nós apresentamos o Eraso. A gente trouxe o Rafael Galhardo. A gente trouxe o Thiago Galhardo. É o pensamento. É o apequenamento, inclusive da mentalidade do torcedor e não por ele, porque ele foi mal acostumado ou pessimamente acostumado com isso. E aí ele passa a se apegar a essas barangas para jogar no Vasco. E a gente espera que esse final do ano, início do ano, o Vasco possa apresentar. Imagina, o Vasco traz o Rossi, goleiro do Boca, o Vasco traz o Orreda, atacante do Godoy Cruz, o Vasco traz o Terãs, jogador do Atlético do Paraná, o Vasco traz o Pedro Raul do Goiás, o Vasco traz o Soteldo, o Vasco contrata outros jogadores, enfim. Eu estou dando chutes aqui, mas são nomes especulados. Qual é a sensação que o torcedor tem a partir de janeiro? Pô, tô doido para ver esse time jogar. Quando é que começa o Campeonato Carioca? A torcida do Vasco vai lotar todos os estádios. Eu imagino a estreia do Vasco na Copa do Brasil, aonde for, vai lotar. Vai ter recepção no aeroporto. Porque o torcedor do Vasco está tão ávido por isso. Está tão esperançoso. E olha, eu posso prometer uma coisa a vocês, porque aqui no canal, aqui na plataforma, eu vou cobrar muito isso de quem está lá, o Paulo Brax e os demais. Não decepcionem o torcedor do Vasco. Façam um investimento, porque com um time, se não ganhar, é da bola. Tem outros que vão investir. Ainda mais o Vasco na Série A, a gente tem um Flamengo milionário, tem um Palmeiras milionário, tem um Atlético Mineiro que vai querer fazer um ano melhor. Você tem outros clubes que, bem ou mal, vão querer investir, o Grêmio vai querer investir, o Inter vai querer investir, o São Paulo vai querer melhorar, o Fluminense vai querer montar um time melhor. Então, a perspectiva é de um ano muito competitivo, mas o vascaíno sabendo que vai estar nessa dança, poxa, eu quero entrar nessa festa, cara. Há muito tempo que eu não sou convidado para essa festa, eu quero estar. Então eu acho que o que eu posso dizer hoje a vocês é o seguinte, o trabalho está sendo feito, há um trabalho muito bem feito, organizado, com apoio e suporte de fora. Os gringos estão dando muita condição a quem está no Vasco de poder trabalhar. O Paulo Brax é um baita de um profissional. Se ele vai dar certo no Vasco, a gente no Inter ele não deu certo. Acho, a bola não entra, o cara não dá certo. Mas foi um cara que, por exemplo, deixou o clube superavitário. Fez a maior venda da história do Inter, que foi o Yuri Alberto. Podia ter deixado o time quebrado. Quantos? Tá aí o Alexandre Faria, que veio pro Vasco, não fez um bom trabalho, ainda deixou o L ganhando 350 mil reais. Contratou jogadores que botaram o Vasco na justiça depois. É um legado que, por exemplo, o Alexandre Pássaro não tem. Montou um time ruim, com jogadores ruins, jogadores velhos, mas pelo menos não deixou um legado de ações na justiça. O Paulo, além de ser advogado, é um cara que conhece futebol e que tem muita vontade de estar no Vasco. Já me falou isso há muito tempo atrás. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Globo, no projeto do Futebol de Verdade, com o Juninho Pernambucano e o Zico, apresentado pelo Felipe Cardoso, durante 2 anos e meio na Rádio Globo. E o Paulo, desde aquela época, me dizia, eu tenho muita vontade de trabalhar no Vasco, cara. Falava para Juninho, falava para mim. Um dia ainda vou trabalhar no Vasco. E eu tenho certeza, quando ele fala que viu o jogo no meio da Força Jovem, é verdade. Ele gosta.
O Vasco é um clube apaixonante, é um clube diferente, é um clube que traz uma aura muito diferente e eu acho isso formidável, cara. A gente precisa valorizar muito isso. A gente precisa ter certeza de que as coisas vão dar certo. A gente precisa ser menos pessimista. Tem muita gente pessimista. Tem muita gente que torce contra, é verdade. Tem muita gente que está frustrada, até hoje, frustradíssimos. A essas pessoas o tempo, apenas o tempo. Porque se continuarem assim, de duas uma, ou são muito burros, ou então querem se machucar. Vão torcer contra o próprio clube por conta de ideologias e filosofias, enfim. O problema é deles. Mas há uma necessidade de ser mais otimista. Eu, quando venho aqui e falo isso que eu estou falando, não estou nem aí, porque eu sei que vai ter gente que vai dizer, passa pano disso, passa pano daquilo. Essas pessoas, sabe? Acabou, gente. Não dá mais. Dá para entender que o modelo agora vai ser esse. Que a alegria de vocês de falar mal de quem está lá e que é errado e que é ruim, que são pessoas que realmente fizeram um trabalho ruim. O presidente Jorge Salgado fez um péssimo trabalho no futebol. Esse pessoal não vai aparecer mais. Vocês já perceberam isso? E quem quer que seja, da parte amadora, não vai meter o bedelho. A gente não ouve mais ninguém falar. Já perceberam isso? Eu me lembro na época que o Vasco era super campeão, era a mesma coisa. Os dirigentes não apareciam. Hoje o Vasco não ganha nada. Mas está tranquilo, não tem aonde tacar pedra. Vai tacar pedra no Jorginho. Vai tacar pedra no jogador. E quando vê estrutura, pagamento em dia, análise de mercado viajando, possibilidade de contratação de jogadores, jogadores de maior porte sendo especulados, deve dar uma dor nessa galera. E eu só digo o que o nosso querido Luiz Amadeu diz. Vem pra luz, cara. Dá a mão ao Vasco. Ajuda o Vasco. Pode dar errado ano que vem? Pode dar. Porque a bola pode não entrar, mas é como eu disse. A bola não entra por acaso. Tem processos, e volto a dizer essa palavra que foi tão banalizada esse ano, tem processos que fazem dar certo. A tendência, é bom lembrar que são 20, só um ganha. Mas pergunte ao torcedor do Atlético do Paraná se ele está triste. Chegando a mais uma final, agora de Libertadores, bicampeão da Sul-Americana, em 3 anos, 2 títulos, já chegou a finais de Copa do Brasil, desde lá de trás, com o Antônio Lopes no comando, lembra? Por quê? Porque vinha se organizando. O próprio Red Bull Bragantino, que promete fazer grandes investimentos para o ano que vem, gostou dessa festa. Você tem outros clubes que estão começando a se organizar nisso, né? Então a gente vê uma perspectiva que não adianta você dar murro em ponta de faca. É o futuro. Eu vejo a tabela do Campeonato Brasileiro da CBF, tá lá. América SAF, Vasco SAF, Cruzeiro SAF. E vai ser a tendência. Todos vão vir para esse movimento da sociedade anônima, que vai ajudar demais o futebol brasileiro. E quem é contra e quem não entende, que fica com essa balela de que, não é mais o Vasco. Claro que é. Agora, está querendo se enganar ou enganar alguém. Mas a esmagadora maioria não engana mais. Acabou. Chega. Vem pra luz, cara. Vem pra cá. Então, eu quando falo aqui da 777, eu dou um panorama de esperança no futuro, não estou aí pro que comentam em relação a isso. Não estou. Porque eu sei que essa é a realidade. Não adianta aqueles que são contrários dizer que fulano é bandido, que fulano é isso, porque o presidente da 777 é um ex-traficante. Não adianta mais isso, gente. Agora é torcer a favor para que dê certo. O dinheiro é dos caras, eles não vão querer rasgar. Eles não vão querer gastar à toa. Terça-feira, em Ponta Grossa, estava o Sebastian Arens. O Johannes esteve até semana passada aqui no Brasil, mora na Alemanha. O Alex Clapham, que veio da Inglaterra, podia estar lá no Southampton, veio para cá para ajudar. Os caras foram a Ponta Grossa, vocês têm ideia do que é isso? Viajar até Ponta Grossa, sair de Curitiba, depois pegar um ônibus até Ponta Grossa, por conta de um jogo do Vasco. Isso não tá nem aí pro Vasco? Não, tá muito aí pro Vasco. É entender que o Vasco é um potencial gigantesco para ser, para 777, uma flagship
nível City para o grupo City. Sim, o Vasco é um clube mundial. O Vasco é um clube gigantesco. E que por conta disso, os caras já vislumbraram. Gente, isso aqui é uma mina de ouro, cara. Vamos fazer de tudo. Paulo Brax falou isso. Vamos fazer absolutamente de tudo. Então vai a CBF, paga jogador, prêmio, vai na arbitragem, muda jogo de tabela, passou o jogo do Novo Horizontino que seria hoje para amanhã. Isso já é um movimento, isso já é um Vasco diferente. Já é um Vasco novo. O Flamengo já quer sentar para conversar sobre o Maracanã, porque já sentiu que o bagulho é diferente. O bagulho é doido, cara. E a gente vai ficar remando contra? Vamos esperar até o dia 7, se Deus quiser. Esse time da associação, esse time do Clube de Regatas Vasco da Gama, não feito pela Vasco SAF, é quem vai nos dar alegria. A gente tem que empurrar esses caras amanhã e sempre. Quem vai a Recife tem que empurrar, não tacar nada no campo, ajudar. Porque dá. Também não tem nenhum Bayern de Munique, não tem nenhum Real Madrid. É jogar a Vera, que dá para ganhar, que dá para somar os pontos e subir. E aí, a partir do início de novembro, depois de terminar a Série B, aí a gente vai cobrar para ter um grande time, para poder dispensar alguns jogadores e fazer o melhor. Mas hoje, não tem jeito. É como eu coloquei na capa desse vídeo de hoje. A bola não entra por acaso. Estão ajudando. E eu acho que a tendência é que esse ano a gente já possa ter esse alívio, o fim dessa Via Crucis, e 2023 seja um ano muito legal para todos nós, um ano de ressurgimento, de pelo menos a gente ter orgulho de vestir a camisa do Vasco, ir aos estádios e minimamente achar que aqueles que estão em campo poderão nos dar uma alegria. Grande abraço a todos, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. E eu volto à noite lá no Atenção Vascaínos também com o AV News, mas o pré-news eu venho daqui trazendo tudo aquilo que a gente vai trazer na véspera de Vasco da Gama e Novo Horizontino. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira. Tchau, turma!